Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje vou estar narrando o capítulo de número 10 de Elegância Sombria, né? Hoje, domingão, véspera aí, né, de feriado, né? A emenda, né, de segunda para terça, que é dia de Tiradentes, né? Então, tô aqui em casa, de boa, né, aproveitando, descansando. E vocês? Vocês também estão descansando, né? Ou aqueles que estão trabalhando, né? Para ganhar o pão do dia aí, né? Então é isso. Aqueles que estiverem trabalhando ainda, né? Então, bom trabalho, né? E tenham também um bom dia, uma boa noite também. Aqueles que ouvir depois de domingo, né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer também, né, as pessoas que estão chegando, estão aí acompanhando a história, né, do Vampiro Feio, né, da Elegância Sombria. E, né, espero que vocês gostem bastante, né, do capítulo de hoje, tá? Então é isso, sem delongas, vou colocar aqui o capítulo de número 10, tá? Então vamos lá. Armando sentiu o sangue subir à cabeça. A insinuação de Roberta sobre o papel de Túlio como espião de imoralidades foi a gota d'água. Ele não era apenas um sócio, era um noivo da presidente. E sua honra estava sendo questionada na frente de um novato e de seus rivais. Chega, eu não sou obrigada a ouvir esse lixo no meu ambiente de trabalho, esbravejou Armando, empurrando a cadeira com tanta força que ela colidiu contra a parede. Ele saiu da sala de reuniões como um furacão, precisando de ar, mas estancou o passo no corredor de carpete luxuoso. O impacto foi imediato. Parados diante da porta como estátuas de mármore da aristocracia francesa estavam o senhor e a senhora Voisin, os pais de Martina. O silêncio no corredor era tão espesso que Armando quase esqueceu como respirar. Lá dentro, os gritos de Martina e as gargalhadas venenosas de Roberta continuavam ecoando pelas paredes de vidro, audíveis para qualquer um. Armando, a voz do Sr. Voisin era um trovão contido. Esperávamos encontrar uma agência de modelos, não um mercado de peixes. Senhor, senhora. Armando gaguejou, ajeitando o paletó. Nós estávamos apenas alinhando alguns pontos da nova gestão. A mãe de Martina, impecável em seu conjunto de pérolas, nem sequer olhou para ele. Seus olhos estavam fixos na porta da sala de reuniões. Alinhando pontos? Armando, perguntou ela, com uma calma glacial. Por que o que eu ouço é minha filha gritando como uma desequilibrada e a sobrinha do meu marido agindo como uma hiena? É esse o profissionalismo que vocês prometeram quando entregamos as chaves da Power Models? Nesse momento, a porta se abriu novamente. Benjamin, que vinha saindo com os documentos do contrato na mão para cumprir a ordem de Armando, deu de cara com o tribunal no corredor. Benjamin congelou. Seus sentidos de vampiro detectaram imediatamente a aura de autoridade que emanava dos pais de Martina. Ele abaixou a cabeça, ajeitando os óculos, tentando ser o mais invisível possível com sua gravata verde vibrante. E quem é este espécime? Perguntou o Sr. Leroy, medindo Benjamin de cima a baixo com um desdém que faria Roberta parecer amadora. Esse é o Sr. Benjamin, o novo secretário de Finanças, respondeu Armando, tentando recuperar a postura. Um gênio da administração, senhor. Um gênio, é? O Sr. Leroy arqueou uma sobrancelha. Pois espero que ele seja gênio o suficiente para explicar por que minha filha está perdendo a compostura por causa de uma briga de egos, enquanto a empresa precisa de lucro. Lá dentro, Martina gritou um último. Sai da minha frente, Roberta. E a porta foi escancarada pela própria Roberta, que saiu bufando, mas parou bruscamente ao ver os tios. Tio, tia, Roberta mudou o tom instantaneamente para uma voz de vítima. Ainda bem que chegaram. A Martina enlouqueceu. Ela contratou este monstro e está expulsando a família da gestão. Martina apareceu logo atrás, o rosto vermelho de fúria, mas empalideceu ao ver os pais. Pai? Mãe? O que fazem aqui? A voz de Martina vacilou. Viemos ver se ainda temos uma empresa, Martina.
disse a mãe, entrando na sala de reuniões sem pedir licença. E parece que chegamos na hora certa para decidir se você realmente tem pulso para o cargo ou se cometemos um erro terrível. Martina, ao sair, viu seus pais conversando na porta de seu escritório. Está tudo bem. Mamãe, papai, vocês por aqui novamente? Disse, tentando fingir. Está tudo bem, mamãe. Obrigado pela visita. Vamos para minha sala. Vou pedir um café para nós. Os pais de Martina entraram na sala de reuniões e a atmosfera mudou instantaneamente. A mãe dela, impecável, olhou ao redor com um suspiro. Minha filha, este lugar está deslumbrante, admitiu ela. Mas não estou gostando nada dessa briga pública entre você e a Roberta. Obrigada, mãe. A beleza da Power Model sempre foi o legado que vocês nos deixaram, respondeu Martina, tentando manter a voz firme. O pai e a mãe de Martina a abraçaram, um gesto de trégua momentânea. Benjamin entrou logo em seguida, pedindo licença com sua habitual polidez, trazendo bandejas de café. Oliver e Armando vinham logo atrás. Obrigado, Benjamin, disse Martina, com um olhar suave que o fez estremecer. Pode se retirar, preciso ficar a sós com os acionistas e meus pais. Sim, senhora. Com licença, senhores. Benjamin saiu da sala com o coração na boca. Ele estava apavorado, mesmo que não tinha mais um coração pulsante. Os patriarcas tinham uma aura de autoridade que o esmagava. Ele não resistiu, e usando sua audição apurada de vampiro, ficou grudado na porta para captar cada sussurro lá dentro. Minha filha, você que contratou aquele secretário de finanças? Perguntou a mãe de Martina. Fui eu, mamãe. Ele tem qualificações impecáveis. Acredito que tenha, mas ele é tão feio, coitado, comentou a mãe com uma pena que doeu mais que um insulto. Mãe, por favor, já encerramos esse assunto. Martina cortou, irritada. Benjamin sentiu um nó na garganta. Mas então a voz de Oliver surgiu calma e protetora. Confie em mim, senhora, eu o ajudei na escolha e vi um potencial raro nele. Ele vai salvar esta empresa. Se algo der errado, pode me demitir. Benjamin, quando escutou, ficou muito orgulhoso e sentindo um alívio momentâneo. Mas o alívio durou pouco. Ao caminhar pelo corredor, ele passou por um grupo de secretárias que, ao vê-lo, não disfarçaram os risos e os comentários maldosos sobre sua gravata verde e sua aparência. Que berração é aquela? Sussurrou uma. A agência está virando um circo de horrores? Completou a outra, rindo alto. A humilhação foi o gatilho. O estresse acumulado e o insulto gratuito fizeram sua garganta queimar. A sede que ele vinha controlando com tanto esforço tornou-se insuportável. Seus caninos latejavam e sua visão começou a ficar vermelha. Ele precisava se esconder antes que avançasse no pescoço de alguém ali mesmo. Benjamin correu para o banheiro e se trancou em uma cabine. Com as mãos tremendo, ele tateou sua pasta e tirou uma garrafa térmica preta, disfarçada, contendo o sangue sintético que seu pai preparava. Calma, Caius. Controla-se. Ele arquejou, abrindo a garrafa com pressa. Ele estava prestes a dar o primeiro gole desesperado quando ouviu a porta principal do banheiro se abrir. Benjamin congelou com a garrafa nos lábios. Então, pessoal, o que vocês acharam, né, do capítulo de hoje? Será que o Benjamin vai ser pego por algum secretárias, né, ou secretários lá da empresa? Porque ele está, né, no banheiro escondido, tomando uma garrafa sintética de sangue, né? O que será que vai acontecer? Então, eu vejo vocês no próximo capítulo, tá? Então, por favor, deixa aí nos comentários, comenta o que vocês estão achando, né, dessa história e compartilha, né? Deixa o like e se inscreva aí para me ajudar, tá, pessoal? Então, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo capítulo de Elegância Sombria. Abraços, tchau!